Graça e paz, querida igreja. Eu convido a todos e todas, com reverência, a fazermos a leitura em Marcos, capítulo 14, dos versículos 3 ao 8. Em Marcos, capítulo 14, dos versículos 3 ao 8. O jantar em Betânia. E, estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixa-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tende os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos ler hoje Marcos 14, do 10 ao 21. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe os entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram-lhe dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria com ocasião oportuna. E no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro da água vos encontrará, segue-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: mestre, diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um dos cenáculos mobilado e preparado. Preparai-a ali. E saindo seus discípulos, foram à cidade e buscaram, como lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe um após outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo, disse-lhes: é um dos 12, que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. Amém?
graça e paz. Que em tempos de Páscoa nós tenhamos a renovação. Eu vou fazer a leitura do texto de Marcos, capítulo 14, dos versículos 22 ao 26, a ceia do Senhor. E, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, o céu, teu sangue. A cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, o céu, teu sangue. A cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do
Leitura de Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 42. Jesus no Getsêmani. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de grande pavor e angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Graça e paz, irmãos. Leitura bíblica do livro de Marcos, capítulo 15, versículos de 1 a 5 e os versículos 14 e 15. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, tiveram conselho, e ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificaram contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Versículo 14. Mas Pilatos lhe disse: Mas que mal fez?
e eles cada vez mais clamavam mais: crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. Amém. Farei agora a leitura de Marcos 15, dos versículos 16 a 32. E os soldados o levaram dentro à sala, que ia da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, cuspiram nele e, postos de joelhos, o adoraram. E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora a fim, e o crucificaram. E constrangerem um Simão, Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, por ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar de Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, quando o crucificaram, e por cima dele estava escrita a sua acusação, o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumprindo-se a escrita que diz: e com os malfeitores foi contados. E os que passavam blasfemando dele, meneando as suas cabeças e dizendo: tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Hoje nós vamos falar sobre a morte e crucificação de Jesus. E eu o convido a fazer a leitura comigo, que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, nos versículos de 22 a 41. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados zombaram de Jesus, o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram em sua cabeça. E o saudavam dizendo: salve o Rei dos Judeus! Batiam na cabeça dele com caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado muito dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e a inscrição com a acusação contra ele dizia: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas também zombavam dele, dizendo entre si: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos nele. Também os que com ele foram crucificados o insultavam.
Chegado o meio-dia, houve trevas sobre a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam por ali, ouvindo isso, diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E estavam ali também algumas mulheres, observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e Salomé. Eu quero fazer algumas considerações acerca da paixão de Cristo. Nós já conhecemos a história, relemos durante este culto todo, especialmente neste momento, nós relemos aqui o momento em que Jesus fora crucificado e o momento em que ele morreu. Mas eu quero fazer algumas considerações sobre esse período da paixão de Cristo. Em primeiro lugar, foi essa uma condenação muito injusta. A acusação que foi feita e que levou Jesus à morte de crucificação foi a acusação de que ele era o rei dos judeus. Mas Jesus em momento algum disse que ele era o rei dos judeus. Vejam bem, Jesus se auto-intitulou de luz dos homens, luz do mundo, pão da vida, água viva, caminho, verdade e vida. Ele teve algumas auto-intitulações que ele fez, sim. Mas ele nunca disse que era o rei dos judeus. Quem disse que ele era o rei dos judeus foi o próprio povo. Quando Jesus entrou em Jerusalém, nós celebramos na semana passada essa data, essa ocasião muito especial. O povo reconheceu que Jesus era rei, porque o povo reconhecia em Jesus as características que eles esperavam de um rei. E então o povo reconheceu: esse é o rei dos judeus, com certeza foi ele que Deus mandou para nós. O povo reconhecia como o rei dos judeus, mas ele nunca se auto-intitulou o rei dos judeus. Tanto é que Pilatos pergunta para ele: olha, estão dizendo isso, é verdade? E Jesus, em momento algum, desmente, porque realmente o povo havia chamado de rei dos judeus, mas em momento algum também diz: sim, sou eu mesmo, o que você tem contra isso? Em momento algum. Então foi uma condenação muito injusta, mas foi justamente essa injusta condenação que o levou à morte sacrificial por mim e por você. Eu também quero fazer uma outra consideração aqui acerca da morte de Jesus. A morte de Jesus também foi injusta. Do ponto de vista político, Jesus foi condenado à crucificação, que significa que ele deveria ser um criminoso do tipo que provocava insurreições, revoltas do povo, ou quem sabe alguém que poderia provocar no futuro alguma revolta. É verdade que, de certa forma, se as pessoas de fato aceitassem a Jesus e a proposta do reino de Deus e vivessem assim um evangelho radicalmente, isso afetaria o Império Romano em algum momento. De fato, isso modificaria muito as estruturas do Império Romano. Mas vejam bem, Jesus não havia provocado o Império de tal forma que estivesse sendo perseguido pelo Império. Ele estava sendo perseguido pelos religiosos.
Então a morte dele foi muito injusta, porque era justamente o que os religiosos esperavam, o Messias, o Salvador. E justamente eles provocam uma morte injusta, imerecida em Jesus. Do ponto de vista espiritual, a morte de Jesus é injusta porque ele não tem pecado algum. E por não ter pecado algum, ele não precisaria sofrer, muito menos morrer. Mas veja bem, Jesus passa tudo isso como um cordeiro oferecido em sacrifício no meu lugar e no seu lugar. A terceira consideração que eu faço aqui acerca da paixão de Cristo é que ele recebeu comentários muito injustos também. Certamente, durante o seu ministério, alguns dos seus comentários ele deve ter parado para pensar, né? Que ingratidão! Quanta ingratidão! Ele chegou a comentar uma vez, né? Vim para os meus, mas os meus não me receberam. O profeta na sua casa não consegue fazer milagres. Ele chegou a dizer isso, porque ele estava bastante chateado com os comentários que ele ouvia. E não foi somente durante o seu ministério, né? Mas especialmente no momento da sua crucificação e da sua morte, ele também ouviu comentários muito injustos. Havia uma epígrafe acima da sua cabeça, lá na cruz, que dizia, que trazia as iniciais INRI, Iesus Nazarenus Rex Iudarium. Significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Essa inscrição latina é uma inscrição que quer demonstrar para o mundo inteiro qual foi a condenação de Jesus. Talvez se fosse nos dias de hoje, alguém fizesse uma plaquinha de selfie para tirar uma foto e postar nas suas redes sociais, tá vendo? Esse daqui, ó, é ele, o que se diz Rei dos Judeus. Era um comentário muito injusto. E sabe por que foi feito aquele comentário injusto ali? E foi colocado assim lá acima? E sabe por que a crucificação aconteceu no Gólgota? Aconteceu justamente num lugar bem alto do império, bem próximo das estradas romanas, porque era para que todos aqueles que passassem por ali enxergassem de longe: aqui está sendo crucificado mais uma pessoa que tentou provocar revolta no Império Romano. E esse é o fim de quem tenta fazer isso. Se disse Rei dos Judeus, e essa é a sua condenação. Também um outro comentário muito injusto era das pessoas que passavam por ali. Elas blasfemavam, meneavam a cabeça e diziam: tá vendo, olha lá, salvou um monte de gente, mas a si mesmo não se salva. Esse comentário especificamente foi feito pelos sacerdotes. Um outro comentário dizia: ah, então é você que diz que ia destruir o templo e que em 3 dias ia reconstruir? Salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Eles não acreditaram nas palavras de Jesus. Eles não acreditaram no que Jesus havia dito. Talvez eles estivessem pensando: ah, é mais uma fake news por aí. Sabe, queridos, Jesus ouviu muitos comentários injustos, até que disseram para ele: desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. As pessoas que estavam por ali não entenderam o propósito e a missão de Jesus na cruz. A nossa fé não vive por aquilo que nós vemos, mas a fé, ela é vista por aquilo que nós cremos. Nós cremos nas palavras de Jesus.
Nós não precisamos que elas se cumpram para que a gente creia. O fato delas se cumprirem é para nós um motivo de grande alegria. Assim como Jesus disse que ele ressuscitaria, ele ressuscitou. E assim como ele disse que ele voltará, nós não precisamos esperar ele voltar para crer, nós cremos. Pelo contrário, nós cremos. É justamente a fé que nos leva a acreditar nas palavras todas que Jesus nos disse. Jesus suportou todas essas injustiças, Jesus suportou todas essas afrontas, Jesus suportou condenação, morte, comentários injustos, para que eu e você tivéssemos acesso à vida eterna, para que eu e você tivéssemos acesso à salvação, para que eu e você tivéssemos uma vida melhor, uma vida diferente, uma vida transformada, que não fosse igual a vida daqueles e daquelas que estavam condenando, que estavam blasfemando, que estavam matando ao Salvador do mundo. A morte de Jesus não foi em vão, eu creio nisso. Mas para que ela valha a pena, é preciso que você aceite Jesus na sua vida. É preciso que você creia, Jesus veio para nos salvar. E assim como ele enfrentou e suportou todo esse sofrimento, nós sabemos, ele continua zelando por nós e conhece a nossa dor e o nosso sofrimento, sabe o quanto estamos padecendo. Ele não fugiu da cruz e ele não foge de nós hoje. Ele está disponível, ele está à disposição. Ele continua desejando salvar-nos. Ele tem poder para salvar, creia nisso. Ele tem poder para acabar com a pandemia, ele tem poder para te salvar da sua crise, ele tem poder para tirar o seu medo, ele tem poder para salvar, para nos levar para a vida eterna, ele tem poder para fazer tudo novo. Ele tem poder, porque ele venceu a morte. Ele não parou na cruz, ele não parou na sepultura, mas ele ressuscitou. E ele morreu por um único e exclusivo motivo. Ele morreu só para te salvar. Aceite a Jesus, creia em Jesus. Ele veio para nos salvar.
Graça e paz, irmãos. Vamos fazer a leitura do livro de Marcos, capítulo 15, os versículos 33 e 34 e depois do 37 ao 39. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? No 37. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Amém. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto picou, seu rosto sereno, qual anjo divino, coroa de espinhos, o povo lhe der. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo exclamou, sem forças porém, o mestre expirou, não se maldizia da ingratidão que o povo fizeram, sem ter compaixão, lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentiu agonia da morte da dor, simples trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus, rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o mestre expirou. Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos estar fazendo a leitura agora do livro de Marcos, capítulo 15, dos versículos 42 ao 47. O sepultamento de Jesus. E, chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, envolveu-o no lençol e depositou num sepulcro lavrado numa rocha. E revolveu
uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Reconciliado.